eletrônica é um laboratório, amplificador operacional, do modo agora comparador. Tá? Então, vamos ver que modo é esse. Esse aí é um modo bem fácil de ligar, tá? A ligação elétrica ela é fácil porque não tem o elo de realimentação. Então, se nós não temos um elo de realimentação, nós trabalhamos com ele na saturação. Né? Então, qualquer tensão ao ser aplicada entre as entradas, por menor que seja, vai levar o amplificador à saturação. Então, na figura 1, nós temos a curva característica de transferência. Olha, então, o que é essa curva de transferência? Então, a curva de transferência, nós temos um eixo, que é a nossa tensão de entrada. Ó. Então, o eixo aqui, ó, horizontal, é a tensão de entrada. E o eixo vertical, tensão de saída. Então, o que essa curva característica de transferência está nos dizendo? Se eu tiver uma tensão de 0,1 milivolts, é 0,1 milivolt, não é 0,1 volt. Maior do que o zero, olha só, ele satura para o positivo, para o mais VCC. Aqui o mais VCC dele é 10. Se eu tiver com uma entrada, uma tensão de entrada, menos 0,1 mili também, 0,1 milivolts, não é 0,1 volt. Ele vai saturar também para o menos VCC. Né? Então, para tensões menores que 0,1, ele satura para o menos VCC. Para tensões maiores do que 0,1, ele vai saturar para o mais VCC. Isso com essa ligação aqui. Né? Então, eu estou no modo aqui não inversor. Esse aqui, ó, que eu estou colocando a entrada inversora dele no GND. Então, eu tenho uma diferença aqui de 0,1 milivolt para ele saturar para o lado positivo ou para o lado negativo, quando a referência dele é o GND. Então, esse é um circuitinho aqui só para explicar a teoria dele. Como ele não tem esse elo de realimentação, então eu posso considerar 0,1 milivolts de entrada, 10 volts de saída. Então, olha só, nós teremos um ganho de 10 mil, 100 mil. 100 mil vezes vai ser esse ganho aí nesse circuito aí. Né? Então, quanto maior o ganho, maior a inclinação do gráfico. No caso ideal, ganho infinito. A inclinação do gráfico vai ser vertical. Né? Então, na prática, nós temos a situação onde a gente fica limitado pelos valores de mais VCC e menos VCC. Então, o fato do ganho ser muito alto é usado para construir circuitos comparadores, onde uma tensão de referência é usada para ser comparada com a tensão da nossa entrada. Se a entrada for maior que a referência, em 0,1 milivolts, a saída satura positivamente ou negativamente. Vai depender qual entrada que você está usando. Se a entrada for menor que a referência, a saturação é contrária, negativamente ou positivamente. Também vai depender do modo de ligação. E esses modos estão aqui. O primeiro dele é esse aqui, ó, comparador de zero não inversor. Né? Então, o primeiro modo é o comparador de zero não inversor. Se ele é não inversor, ó, eu estou usando a entrada não inversora para minha tensão de entrada. E a entrada inversora, ó, ela está no GND. E aí eu vou medir o meu VS. Então eu vou ter, ó, por uma condição ideal, uma tensão de entrada maior, um pouquinho maior do que zero, ele satura para o mais VCC. Um pouquinho menor do que zero, ou seja, uma tensão negativa, ele satura para o menos VCC. Então esse aqui é o comparador de zero. Zero porque, ó, a referência é o zero, é o GND. E ele é não inversor porque eu estou usando a entrada não inversora. Porque nós temos o inversor. Então, o inversor, e ele é comparador de zero também, inversor, porque agora eu uso a entrada inversora. E zero porque, ó, a referência
está no zero. Então, ele está comparando essas duas entradas aqui com o zero. Só que agora ele está no modo inversor. Por isso que a nossa curva característica de transferência ela inverte. Para tensões positivas, nós temos a saturação para o menos VCC. Para tensões negativas, mais VCC, porque agora nós estamos usando a entrada inversora. Então, nós temos comparador de zero não inversor, comparador de zero inversor, e temos mais dois. Comparador de nível. Como é que eu faço ele comparar com o nível de tensão e não mais com o zero? A minha referência, eu coloco a tensão que eu quero de nível. A tensão de nível que eu quero. Se eu quero uma tensão aqui, sei lá, de 5 volts positivo, então eu coloco uma fonte aí na minha entrada. Esse caso aqui, como é o inversor, eu estou entrando com a minha tensão V na entrada inversora. E a entrada não inversora vai ser a tensão de nível que eu vou pôr. Então, se eu colocar 5 volts positivo aqui, então aqui eu vou ter 5 nesse gráfico. Então, tensões maiores do que 5, menos VCC. Menores do que 5, mais VCC. Então, eu consigo agora escolher o nível de comparação que eu quero. E eu tenho o comparador de nível não inversor. Então, o comparador de nível não inversor, eu uso agora a minha entrada inversora com o nível que eu quero que ele compare. Então, mesmo caso, se eu tenho aqui 5 volts positivo, na minha curva de transferência, eu vou ter aqui esse ponto VR, vai ser o 5. Como ele é não inversor, para tensões maiores aqui do que 5, ele satura por mais VCC. Tensões menores do que 5, menos VCC. Então, eu escolho agora o nível. Ele não é mais de zero, né? Não tem mais a comparação com o zero. Procedimento experimental. Então, vocês vão montar o circuitinho aqui da figura abaixo, figura 6, e vão entrar com um sinal senoidal. O sinal senoidal, ora vai ser positivo, ora vai ser negativo. De 1 kHz, 4 VPPs, para a tensão de entrada. E vão ver o que acontece na saída. Olha, esse circuito aqui é o comparador de zero inversor. Então, vocês vão entrar com o sinal alternado aqui no VE e ver que sinal que vocês vão ter aqui nessa saída. Então, com o entendimento desse comparador, já dá para entender mais ou menos o que vai acontecer aí com o sinal de saída. Então, claro, agora nós temos uma senoide que ora ela é positiva, ora ela é negativa. O item C é o comparador de zero não inversor. Mas o circuito é só isso? Claro, falta fazer a alimentação aqui, do mais VCC e menos VCC, e gerar o sinal de entrada que ele está pedindo. No caso aqui também, 4 VPP, senoidal 1 kHz. Então, aqui também, como eu tenho uma senoide que ora é positiva, ora é negativa, então vocês vão visualizar o resultado aqui, VS, e vão também colocar ele aqui na figura 7. Aqui vocês vão montar alguns divisores de tensões, que nem aqui eu tenho 10K com 10K, tem uma fonte de 5 aqui, tem uma fonte aqui que vocês vão aumentando, então ele pede monte o circuito dessa figura 8 aqui, que é um comparador de nível, porque agora vocês criaram um nível aqui, Então, colocaram um nível aqui no pino 2. Então, e é um nível fixo aqui. É só calcular aqui esse divisorzinho de tensão e ver que tensão vai ter nesse pino 2. Nessa tensão de entrada, na entrada inversora. Então, vocês vão medir a tensão nesse pino, não precisa nem calcular, vocês já vão medir aqui. Coloca o voltímetro aqui e mede. E coloca o resultado aqui. Ele pede para medir esse pino 2 aqui, entrada inversora. Depois, nesse mesmo circuito, vocês vão trabalhar com a fonte variável.
Então, lá no Multisim Live, tem que ir aumentando a fonte lá nas configurações da fonte, porque não tem fonte variável lá. Quem usar o Multisim Live tem que ir aumentando, né, de passos em passos lá a fonte, né, lá nas configurações da fonte. Varia a tensão a partir de um valor mínimo, observando o que acontece com o LED. Anote o valor da tensão na entrada não inversora, que é a entrada do pino 3, ó, que provoca a transição do LED de apagado para aceso ou vice-versa. Então, quando houver uma transição aqui do LED, se ele estiver ligado e ele apagar, aí é o momento de medir a tensão no pino 3 e anotar aqui, ó, o T1. Ou vice-versa. Se ele estiver aceso, apagar, ou apagar, o apagado, acender. Aí montar agora o circuito da figura 9 e medir a tensão na entrada inversora, VR2. A entrada inversora está aqui, ó. Né? Então, vamos medir a tensão aqui. Né? Monta esse também divisor, né? Que vai gerar sinais aqui para comparação. E vamos medir aqui, ó, VR2. Varie gradativamente o potenciômetro. Aqui, ó, o potenciômetro de 10K, até a saída mudar, o mesmo caso. Se o LED estiver aceso, ele vai apagar, ou se estiver apagado, vai acender. Nesse momento que ele acendeu ou apagou, vocês vão anotar a tensão na entrada não inversora, que é o pino 3. Anota aqui no UT2. E vão anotar o valor da resistência que está lá, né? Desconecte os terminais, ó, do potenciômetro e verifique que resistência foi atingida. No caso, vai ter a indicação do percentual aqui, né, do valor da resistência que vocês estão. É só calcular o valor percentual. Porque vocês não vão medir fisicamente, né? Esse item aqui seria para medir fisicamente esse potenciômetro aí. Perguntas. Né? Então, ó, resultados do item A e C, do E e o F, e fazer um projetinho aqui, ó, de um comparador, falar um pouquinho do funcionamento dele, desenhar algumas formas de onda, fazer o cálculo do ganho e projetar um circuitinho que faça comparação de 5 volts. Conclusão, uma área opcional aqui para inclusão de figuras. Tá? Lembrando que esse nosso circuito, hoje, o amplificador operacional no modo comparador, ele é usado também lá no conversor AD dos microcontroladores. Tá? O microcontrolador, ele determina um nível de tensão na entrada analógica com um circuito de comparação. Quando a gente falar nós teremos uma aula lá específica, né, de conversores ADs, aí o entendimento do circuito de como ele converte, né, um sinal analógico em digital vai envolver esse circuito comparador. Então, só uma demonstraçãozinha rápida aqui, utilizando o Multisim Live. Então, no Multisim Live, eu montei aqui um circuitinho comparador. Ele é não inversor, ó, porque eu estou entrando com o meu VE na entrada mais dele, a entrada não inversora. A entrada inversora está na referência 0. Então, esse aqui é um comparador de 0 não inversor. Então, como eu estou trabalhando com sinal contínuo aqui, eu só vou usar aqui os voltímetros aqui. Não preciso nem gerar aqui meu gráfico, né? Mas no caso daquele do IT, do circuito 1 e do circuito 2, que ele pede para vocês entrarem com sinal alternado, aí vocês vão usar o gráfico, quem utilizar aqui o Multisim Live, que o gráfico é o nosso osciloscópio, né? Então aqui eu não vou usar o osciloscópio, eu só vou me basear na leitura aqui dos voltímetros. Então eu vou iniciar a simulação. Então, iniciando a simulação, eu estou com a chave ligada nos 5 volts positivo. Aqui, ó, o meu VPE tem 5 volts, então é uma tensão maior do que 0. Se ela é maior do que 0, ele tem que saturar para o mais VCC, ó, e é o que está acontecendo, né? Está dando na saída aqui 12 volts positivo.
Agora eu vou mudar a tensão de entrada para uma tensão de menos 5. Então, vou mudar aqui a chave S1 para menos 5. Menos 5 é menor do que 0. Então, olha só, a nossa saturação agora, a nossa tensão de saída, né, foi para menos 12. Né, a tensão de saturação negativa dele foi para menos 12. Aí a gente pode fazer alguns testes aqui, que nem, eu vou colocar, em vez de 5, eu vou colocar 0,1 positivo. E em vez de menos 5 aqui, eu vou colocar menos 0,1 também. Então, uma tensão um pouquinho menor que 0, né? E uma um pouquinho maior que 0. Então, para a tensão um pouquinho menor do que 0, agora iniciei a simulação. Deixa ele atualizar. Ele atualizou. Então, para uma tensão agora, o S1 está ligando agora a tensão de menos 0,1. Menos 0,1, eu tenho menos 12. E quando for mais 0,1. 0,1 ele foi para 12 positivo. Menos 0,1, menos 12, menos 12 volts na saída. Agora eu posso mudar a minha referência. Eu não quero mais esse zero aqui. Então, eu vou tirar a referência do zero dele, né? E vou colocar aqui uma fonte. Vamos colocar aqui uma fonte contínua. Vou pegar aqui uma fontezinha, DC. Vou ligar agora na entrada de referência. E eu vou deixar aí 5 volts de referência. Tá? Então, agora a minha referência é 5 volts. Tensões acima de 5, ele vai para mais 12. Abaixo de 5, tem que ir para menos 12. Então, do jeito que está aqui, eu tenho 0,1 e menos 0,1. Então, eu não vou passar os 5 volts aí da minha referência, né? Então, agora, para menos 0,1, nós temos menos 12 na saída. E para 0,1, também menos 12. Então, vamos mudar aqui as minhas entradas. Então, essa aqui positiva, deixa eu colocar 5,1 positivo. E essa outra entrada da chave eu vou colocar menos 5. Não. Vou colocar 4,9. Então, uma fonte está 5,1, a outra 4,9. A minha referência é 5. Então, olha só. Iniciando a simulação, mudei a referência para 5. Então, eu tenho agora, com a fonte de 5,1 na entrada, eu tenho 12 volts positivo na saída. Se eu mudar para 4,9, olha lá, mudei para 4,9, a saída foi para menos 12 volts. Então, mudei agora a minha referência. Agora, esse aqui é um não inversor de nível. Né? É um comparador não inversor de nível. O nível porque eu estou agora trabalhando com nível de tensão na minha referência. Então, é só essa demonstração aí que eu queria passar para vocês.